Olá, super vendedores! Olha só, muita gente não fracassa em vendas no primeiro ano por falta de técnica. Fracassa porque a própria cabeça sabota o jogo. Medo da rejeição, ansiedade para ganhar rápido, síndrome do impostor, fuga de conversa difícil. Tudo isso vai minando o resultado sem que o vendedor perceba. Se você está começando ou lidera alguém nessa fase, fica até o final porque entender esses padrões pode ser a diferença entre desistir cedo ou construir uma carreira forte em vendas. Roda a vinheta, vamos começar! Daniel Mestre, você sabia que uma grande parte dos vendedores não sobrevive ao primeiro ano da carreira? Segundo uma pesquisa publicada pela Salesforce, o turnover médio de um time de vendas B2B é cerca de 35% ao ano e em algumas empresas pode passar de 50%. Se você comparar a outras profissões, a gente está falando de outras profissões, um turnover médio de 15%. É muita diferença. Um vendedor leva em média 3 meses para começar a falar com clientes com segurança e cerca de 9 meses para se tornar realmente competente, para ele conseguir de fato vender bem. O tempo médio de carreira em uma empresa para vendedores é aproximadamente 18 meses, ou seja, ele leva 1 ano e meio para poder falar sou o vendedor, sou o vendedor. E uma das frases mais impactantes dentro dessa nossa pesquisa aqui: vendas não elimina quem não sabe vender. Vendas elimina quem não aguenta a pressão emocional da profissão. E aí, quando você está começando na carreira, sempre tem o choque de realidade. O vendedor iniciante ele descobre rapidamente que não é só técnica de vendas fundamental para você vender bem. Você tem que entender sobre rejeição, porque você vai levar rejeição constante. É pressão por meta, é necessidade de disciplina diária para você entregar o resultado e muita paciência para você construir relações de longo prazo. E aí, quem não está preparado para esse lado mais psicológico da profissão acaba desistindo. Então, o problema não é vender. O problema é vender todos os dias, vender sob essa pressão, aguentando a rejeição, aguentando essa pressão toda. E eu queria passar a bola para você, meu amigo. Vamos falar do primeiro ponto, a gente vai entregar aqui 10 motivos que podem fazer os vendedores fracassarem. E o primeiro deles, Daniel Mestre, medo da rejeição. Isso aí, Lê. Cara, essa pesquisa mostra coisas importantes, né? Você vê que a galera entra, a profissão de vendas tem uma barreira baixa de entrada, né? Então, outras profissões que você falou ali, pô, 15%, mas a galera se prepara para ir para essa área, a galera já vai um pouco mais sabendo o que espera. Vendas tem muita gente que cai de paraquedas, né? E vendas vai muita gente por conta de comissionamento, por conta de variável. Fala, pô, dá para ganhar dinheiro com esse negócio, dá para ganhar dinheiro com esse negócio, vamos aí, né? Uhum. Só que o fixo é para você ganhar não o tempo inteiro, Lé. O salário fixo do vendedor é para você tomar não das 8 da manhã às 18 todos os dias, bicho. E aí quem não aguenta esse ponto da rejeição em específico, por que eu estou falando que o vendedor é pago para tomar não das 8 às 18? Porque o que ele consegue de sim durante esse intervalo, ele ganha de comissão, certo, Lê? Se ele Exatamente. não vende absolutamente nada, ele leva o fixo inteiro para casa. Então, é lógico que o cara não vai sobreviver muito tempo em vendas se ele zerar todos os meses, mas o fixo é para ele fazer todas as atividades, garantido se você não vender nada, você vai levar o fixo para casa. Se você vender mais alguma coisa por meio do caminho, aí tem variável, tem comissão, tem bônus, tem toda a questão da remuneração variável de vendas, né? Só que é justamente aqui, esse é um dos primeiros pontos que a gente traz aqui como motivos psicológicos que fazem os vendedores desistirem logo que entra. E é a galera não aguentar isso, né, Lê? O Uhum. medo da rejeição é um medo grande da humanidade, está entre os 4 principais medos da humanidade, né? A gente fala bastante sobre rejeição no programa de aceleração,
A rejeição tá ligado a gatilhos de sobrevivência. Lá atrás, se a gente fosse rejeitado pela nossa tribo, dificilmente a gente ficaria em segurança, né? Lá atrás, que eu digo, alguns milhares de anos atrás. Então, o vendedor que ele começa a se defender da rejeição, Lê, Uhum. o cara que ele não está gostando muito de ficar tomando não ali, o que ele começa a fazer? Evitar de ligar, evitar de fazer prospecção, evitar de fazer follow-up, de insistir ali no número de contatos que precisa ser feito para uma venda de fato acontecer. E quando você diminui os touch points, quando você diminui a sua exposição, não importa qual que é a sua taxa de conversão, né? Se a sua taxa de conversão for alta, e aí a gente está falando de primeiro ano de vendas, então, tecnicamente, o cara ainda não está voando, né, Lê? Cara, quanto Exato. menos você se expõe, menor vai ser o número sobre a taxa de conversão. E mais demorada vai ser a sua curva de aprendizado. Então, esse ponto de tentar se esquivar da exposição por conta de medo da rejeição vai atrapalhar demais, demais, demais o começo da carreira do vendedor. Porque cada vez mais o pessoal não está acostumado com rejeição, né, Lê? Antigamente o Exato. pessoal, a criançada ouvia muito mais não, a criançada lidava de uma forma diferente, né, com rejeição. Hoje em dia, as novas gerações estão um pouquinho menos acostumadas a tomar não, né? E isso vai Exatamente. refletindo cada vez mais, né? Exatamente. Exatamente. Segundo E, ponto aí, Lê, necessidade de aprovação, né? Alguns é, vendedores querem mais que o cliente goste deles do que de fato fazer a venda bem feita, né? Que exige algumas coisinhas que atrapalham ali também, né, Lê? exatamente. Turma, vocês vão perceber que boa parte do que eu e o Dani a gente vai falar nesse episódio, ele tá muito conectado com partes, né, muito mais comportamentais e de mentalidade do que técnicos. E, cara, rejeição, medo da rejeição, né, necessidade de aprovação e os outros que vão vir são coisas que acontecem com todos os seres humanos, alguns em menor escala, outros em maior escala. A necessidade de aprovação, ela é algo que está dentro do ser humano e se a gente parar para pensar, está muito conectado à forma como a gente vive em sociedade. Eu não posso querer, por exemplo, ter uma vida plena, uma vida gostosa de ser vivida, se eu não estou num ambiente onde as pessoas também vivem uma vida gostosa de ser vivida. Tem uma frase de um filme muito bacana que fala que a felicidade real só pode ser felicidade se ela for compartilhada com pessoas felizes. Então, tá dentro de nós, o nosso DNA, ser ou buscar essa aprovação. E eu tô falando isso de um lugar assim muito. Eu até peço que vocês escutem com amor o que eu vou falar, porque eu, eu faço terapia já tem 6 anos, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção dentro da minha evolução, dentro da terapia, foi justamente eu não precisar mais dessa aprovação. Eu tenho que ser eu e o Daniel tem que gostar de mim da forma como eu sou. Óbvio que eu não posso ser uma pessoa que não é ético, que mente, que quer passar um chapéu. Isso aí é desonestidade, não tem nada a ver. Mas eu deixo de vestir uma máscara, eu não preciso mais vestir uma máscara para que o Daniel goste de mim. Então a gente consegue ser autêntico. Numa amizade, o que a gente precisa é que dentro dessa amizade tenha um grau de confiança tão grande que a gente possa ser autêntico. Quando a gente olha isso pro lado comercial, pro lado de vendas, quando a gente veste uma máscara para atender um cliente, a gente está falhando com o princípio interno de ser sincero, ser natural, ser ter uma relação gostosa, porque a gente está vestindo uma máscara por conta da necessidade de aprovação. Então, se eu quero essa aprovação do meu cliente, eu não vou confrontar ele. O que é confrontar? É de repente o cliente te pedir alguma coisa e você falar não. É de repente o cliente pedir uma condição especial que está fora do que você pode fazer e você se sentir tranquilo de falar: olha, se eu pudesse eu faria, mas eu não posso, porque se eu fizer eu sou mandado embora.
é você realmente conseguir, por exemplo, fazer uma boa negociação. Porque quem quer a aprovação do cliente, às vezes evita negociar, evita entrar em pontos mais espinhosos com o cliente, evita falar certas informações que sabe que pode ser uma red flag, uma bandeira vermelha ali dentro da relação com o cliente. E vendedores que precisam dessa aprovação, precisam que o cliente goste dele, também são vendedores que esperam o cliente comprar e não que propõe o fechamento, que vai para fechamento. Então a segunda, aliás, o segundo motivo que faz os vendedores fracassarem, e aí eu quero estender isso para o ser humano, é justamente a nossa necessidade de aprovação. Eu quero ser aprovado pelo meio que eu estou. Isso, reforço, tá? Eu não sou psicólogo, eu não tenho nenhum tipo de. Meu objetivo aqui não é entrar na seara de um colega de profissão, né, de um psicólogo, etc., né, de um profissional gabaritado para falar sobre o assunto, mas uma coisa é fato. Se você querer, dentro de você, que o seu cliente goste de você, você sempre vai ficar numa relação submissa. E isso é extremamente perigoso para sua carreira em vendas. E aí a gente entra no terceiro, Dani, que é falta de resiliência emocional, né, cara? É isso aí, Lê. E o que, que é a resiliência de fato, né? A resiliência está muito ligado à rejeição, né? Mas lidar bem com a rejeição é um dos fatores de você ter uma resiliência construída, né? O que, que vai acontecer quando você não tem resiliência? A pancada do não ou a pancada da desaprovação, como você falou ali, né, de você não conseguir se relacionar da forma como você gostaria com o cliente ficou chateado com você, e você levar isso para o lado pessoal, você fazer alguma coisa ali que te desmotiva, né? O lance da resiliência emocional é justamente assim, você sofrer os golpes que são comuns da área comercial, receber não, né, ter uma relação mais difícil ali com um cliente duro, você ter que falar não para o cliente, você ter que cutucar uma dor do cliente para que ele veja valor no que você está vendendo, você fazer algumas coisas ali que podem ser desconfortáveis do ponto de vista emocional e você rapidamente superar. Tá? Resiliência não é você não sentir as coisas. Resiliência é você tomar o não. Você pode sentir o não. Ninguém está falando para você ser um golem de gelo, né, Lê? Você É. vai sentir o não ali. Você fala, pô, cara, queria ter fechado com esse cliente e tal. Beleza. Só que a vida segue muito mais rápido. O lance é que a falta de resiliência, o que, que isso implica? Você baixa a cabeça e aí a sua produtividade, a sua eficiência em vendas pelas próximas horas ou dias fica muito próximo de zero. Se eu tomo um não do Leandro aqui, as próximas ligações que eu vou fazer, eu não faço com a minha taxa de conversão normal. Vamos supor, minha taxa de conversão normal é de 20%. Se eu tomo um não do Leandro e eu estou me sentindo uma bosta, a ligação que eu faço logo em seguida, a minha taxa de conversão é zero. Certo? Esse é o ponto da resiliência. Quando você constrói resiliência, eu tomo um não do Leandro, a minha próxima ligação já é mais próximo, 18% ali de taxa de conversão. Eu não sinto o golpe tão rápido, eu me recupero com um pouco mais de velocidade. E a falta de resiliência dos novatos aí acaba impedindo eles de mandar bem no início da carreira de vendedor. Ele toma um não ali e fica uma semana chateado, ele sofre demais, demora para se recuperar. E esse sofrimento pode fazer a levar esse cara a sair de vendas, Lê. Porque uma coisa é, pô, eu tô tomando não ali, e aí eu ligo menos. Tá intimamente ligado uma coisa com a outra. É o quanto a parte emocional vai impactar no seu resultado. Se você tem medo de se expor, você vai diminuir o volume de vendas. Se você toma a pancada e mesmo que você continua ligando, você deixa o seu estado emocional
interferir na sua performance, você não consegue se recuperar rápido, voltar para um humor onde você se sente confiante rápido, os resultados sofrem drasticamente, né? Então, acaba que o cara fala assim, pô, isso aí não é para mim. Eu vou fazer alguma outra coisa. Tô sofrendo mais do que vendendo. Não vale a pena, sabe? Exato. E aí Exato. entra outro ponto muito importante, né, Lê? Que é a ansiedade por É, resultado rápido, né? e aí tá tudo muito interligado, né? Porque você comentou no nosso item um, né? O medo da rejeição ali. Vendas é uma profissão com uma baixa barreira de entrada, então você não precisa de uma formação técnica para você poder entrar e vender um produto ou um serviço. E aí você entra muito motivado pela parte financeira da coisa, né? Você consegue ver colegas, amigos ganhando dinheiro ali, vendendo produtos e serviços, e você acaba se encantando por esse lado. E aí, quando você entra e você começa a vender, você acaba tendo ansiedade para fechar rápido a venda, ganhar logo a comissão, bater logo a meta. E quando você percebe que o cliente fala mais não que sim, quando você percebe que você tem que trabalhar muito mais a sua parte de disciplina, quando você percebe que você precisa fazer um conjunto de tarefas para você conseguir fechar uma venda, e você vê o mês chegando no final, Dani, aí a ansiedade bate. Porque, lembra, no começo do episódio a gente falou, vendas é uma das profissões mais estressantes. Tem mais pressão. Turma, ela existe essa pressão porque a gente lida com dinheiro. Se a gente não vende, a empresa não opera. A empresa quebra. Empresa sem vendas não existe. Então é natural que aquela equipe, aquela pessoa, aquele departamento que leva a empresa para frente ser mais pressionado. Daí, se você for olhar para um carro, qual que é a parte do carro que mais trabalha no começo para ele andar? É o motor. É óbvio, tem a roda, o eixo, tal, mas o motor vai começar a queimar combustível para movimentar o peso do carro. E aí somos nós dentro de uma empresa que vai fazer essa movimentação, né? Então é natural que a gente seja pressionado. Então, se você começa a chegar no final do mês sem vender, você começa a falar assim, putz, cara, talvez o meu chefe vai me mandar embora. Puta, ó, o meu gerente tá começando a me fazer certas perguntas aqui que, cara, eu não tô conseguindo responder. Você começa a enrolar, você começa a ficar ansioso ou ansiosa pensando muito no futuro, que a ansiedade é o pensamento acelerado no futuro, né? E o pensamento do passado é a depressão. Então, ambos são muito, muito prejudiciais para o ser humano, ainda mais para vendas. Então, se você só olha para aquilo que você quer conquistar e às vezes você não respeita o timing do cliente, Dani, é aí que você acaba se enroscando. Então, quando a gente fala de motivos que fazem profissionais de vendas fracassarem, desistirem, a ansiedade é uma delas. E eu já fui uma pessoa muito ansiosa. Já fui uma pessoa muito ansiosa, que descontava no cigarro, que descontava na bebida, que descontava na comida, que, cara, não tinha uma relação saudável, né? Não praticava esporte, muito porque eu queria trabalhar, trabalhar, trabalhar. E eu achava que quanto mais tempo eu trabalhasse, mais resultado eu ia ter. Né? E aí a vida teve que me apresentar algumas, né, Dani, algumas portadas na cara para eu entender que não existe muito bem essa correlação. Embora os gurus da internet queiram vender, né? 5 da manhã, banho gelado, essa parada toda. O lance é como você lida com as coisas que acontecem no seu dia a dia. Como aquilo que está acontecendo no teu WhatsApp, no telefone com o seu cliente, na negociação, ele está gerando ou não ansiedade. A ansiedade é muito foco no futuro. O que a gente tem que fazer para manter o foco no presente? Então, o quarto, ansiedade por resultados rápidos, é de fato um item que acaba prejudicando profissionais que estão começando. O quinto item, Dani, ele está muito relacionado ao terceiro, que é resiliência emocional, que é a síndrome do impostor, meu amigo.
E a síndrome do impostor, geralmente vem da galera que mais estuda, tá? Hum, Eu não conheço nenhuma pessoa que tinha síndrome de impostor que não estudava. Geralmente é da galera que estuda pra caramba, tá? É, E o que acontece, né? O que é a síndrome do impostor? É o cara estar preocupado em saber todas as respostas o mais rápido possível. Eu preciso ter resposta para tudo que o cliente me perguntar. Eu preciso saber mais sobre do meu produto do que o cliente. Eu preciso saber tudo de vendas antes de fazer essa apresentação dessa proposta, antes de fazer tal reunião. São pessoas que se cobram demais da conta e está muito ligado à ansiedade também, porque o cara não quer falhar, ele quer prever o futuro, onde qualquer coisa que pode dar errado, ele já sabe a resposta certa para ele consertar, né? Então, vendedores que estudam, tem aquela coisa, né, filosófica, só sei que nada sei, porque quanto mais você estuda, mais você percebe o quanto você sabe pouco, na verdade, né? O cara que leu um livro só de vendas, ele acha que ele sabe tudo de vendas. é. Quanto mais livros você lê, você vê que em todos os livros tinha coisa que você não sabia. E daí você entra numa livraria, você fala assim, caramba, olha a quantidade de livro que tem de vendas aqui, ó, tudo que eu não sei, né? É. Então, quanto mais você estuda, mais você percebe que você sabe muito pouco. O cara que ele nem olha, ele não sabe nem o tamanho da própria ignorância. Esse que é o lance. Aham. É esse que é o lance. Por isso que a síndrome do impostor pega pessoas, geralmente, que estão muito preocupadas em se preparar, né? E aí o lance é justamente aí que pega. Como você está no comecinho da carreira, você ainda não sabe a resposta para todas as perguntas, você se sente despreparado em várias situações, e isso vai colocando o cara no lugar de insegurança. Daí ele fala, porra, não estou pronto, estou apanhando porque eu não sei das coisas ainda. É um sentimento, Aham. às vezes, Cruel. e de começo mesmo, né, Heller? Não é É. questão de impostor, Eu, você só é júnior, cara. Você só é júnior, você é, acabou de entrar, entendeu? Eu, exato. eu entendo que, principalmente, pô, essa pesquisa foi feita pela Salesforce, né? Então, tipo, a Salesforce vende para grandes empresas, vai lidar ali Uhum. com, pô, diretor, vendedores B2B estão vendendo para decisor dentro de empresa, cargo alto e tal. Você se coloca num lugar de, pô, tô falando com um cara muito foda e eu sei pouco. Esse cara vai detonar comigo na reunião. Eu vou passar vergonha. Então, tudo tem um monte de coisa ali, tem ansiedade e tem insegurança, né, Lê? Você falou bastante ali sobre ansiedade, tentar prever o Aham. futuro. Quando a ansiedade começa a ver cenários catastróficos, a insegurança começa a pular igual doido, né? Exato. E se o cara pergunta tal coisa, eu não sei. Né? E se o cara falar, pô, o que você tá fazendo aqui me empurrando essas coisas, você não sabe porra nenhuma. Né? Dificilmente É. vai acontecer isso, né, Lê? Nunca acontece um negócio desse jeito, né? Se o Eu cara acho que percebe não que é um acontece. vendedor júnior, o vendedor só tem que falar, cara, vou conversar com o meu gestor, né? Isso daqui exatamente vou pesquisar e te trago a resposta. Tá tudo certo, É, ninguém fica bravo. É melhor você falar que você não sabe do que você inventar uma resposta, né? é isso Mas se aí. você acabou É de isso aí. começar em vendas, o grande lance é você anotar as coisas que você não sabe para você ir atrás. Para a próxima vez que acontecer, você está preparado, né? Uhum. E é comum, cara. É comum. Todo mundo que começou em vendas, o cara que você fala assim, ah, porra, aquele cara tá arrebentando, o cara é bom pra cacete, não sei o que, ele já foi júnior um dia, mano. Ele começou sem saber porra nenhuma também. Uhum. Entendeu? Faz parte da trilha, né, Lê? Tem que aprender, bicho. É, e eu digo mais, eu sofri muito com síndrome do impostor, né? A gente conversou bastante já, desde quando a gente se conheceu lá em 2017, 2018. É, e a síndrome do impostor, de fato, quanto mais você estuda, mais você descobre que você não sabe. E aí você deixa de ter a síndrome quando você fica ok com isso. É, Você fala assim, cara, beleza, eu não sei tudo. E tá tudo bem. Agora, se eu for conversar com alguém
Vamos falar de treinamento de vendas, que é o nosso caso, né? Se eu vou conversar com alguém que entende menos de vendas do que eu não preciso saber tudo de vendas. Entende? Eu preciso ajudar essa pessoa a dar um passo a mais na jornada dela. É isso que a gente fala muito na nossa mentoria. Eu não quero te entregar tudo, eu quero te ajudar a dar o próximo passo. Porque às vezes o seu próximo passo é o que vai movimentar a sua carreira na direção que você quer. Né? Então a síndrome do impostor é você ficar ok com esse sentimento, tipo, cara, preciso estudar, preciso me desenvolver, preciso buscar novas habilidades, novos conhecimentos, mas tá tudo bem eu não ter tudo. Faz parte da jornada eu lidar também com o imprevisível, né? Com aquilo que eu não consigo controlar, com aquilo que eu não consigo prever. E uma das coisas que ajuda muito a gente nessa jornada é a disciplina. Porque se você não quer fracassar no começo da sua carreira, eu diria, na verdade, todas as fases da sua carreira, porque a carreira são fases, né, Dan? Você nunca tá parado, né? Eu pelo menos, estou vivendo uma fase muito gostosa na minha carreira, cara. Tô muito feliz com aquilo que eu tô construindo junto com você, junto com a equipe, junto com o ouvinte do podcast. O que eu tô fazendo hoje aqui, eu nunca imaginei. Há 10 anos atrás, eu nunca imaginei que eu tô fazendo. Né? Então, ó, olha que coisa interessante. E a disciplina faz a gente avançar, mesmo em cima dos desafios, mesmo em cima dos problemas, mesmo tendo, às vezes, uma mula manca na nossa frente. Então tem que ter disciplina para você fazer suas ligações para os clientes, para você fazer seus follow-ups, para você organizar sua carteira, para você estudar vendas conosco, com os supervendedores. Quem fica dependendo muito da motivação acaba oscilando muito o resultado. Porque vendas é uma profissão de repetição. Liga, atende, levanta a necessidade, apresenta a proposta, follow-up e fechamento. Liga, atende, levanta a necessidade. É repetição, não é inovação, não é improviso. É técnica alinhada com conhecimento, com habilidade, com mentalidade e executando de uma forma que você avance. Turma, eu nesse momento estou gripado. Antes de gravar, tomei remédio, tomei 2 remédios, justamente para eu ter os próximos 40, 50 minutos o menor dos sintomas. Mas se a gente não gravar esse episódio, ele não vai pro ar na data que ele precisa ir pro ar. Tem uma frase muito famosa, se eu não me engano, eu ouvi do Jerônimo Temel, mas eu não tenho certeza se é dele, né? Mas meninos, né? Crianças fazem o que querem, adultos fazem aquilo que precisa ser feito. Então, a disciplina faz com que a gente não tenha uma postura vitimista. Ai, pô, eu não bati minha meta porque o mercado. Não, pô, o mercado tá aí, a guerra tá aí, o combustível a 7,30 tá aí. O Lula, o Bolsonaro, a esquerda, a direita, o céu, tá aí. E você vai ficar chorando as pitangas ao invés de fazer teu trabalho, ao invés de executar aquilo que esperam que você execute? Disciplina. É a disciplina que vai fazer você executar aquilo que precisa ser executado todos os dias. Vocês acham que eu fico tranquilo acordar? Eu vou contar novidade para vocês. Uns episódios para trás eu falei que eu tava acordando às 5h30 da manhã, não falei, Dani? Isso Agora eu aí. tô acordando 4h30 da manhã, bicho. Minha mulher vira e fala assim: você é maluco. Você pode chegar às 9, 10 horas no escritório. Eu falei: não, eu tenho que chegar o quê? Às 8. Eu quero. Acordei mais cedo. Por quê? Porque tô me sentindo bem, treinando mais cedo. Não tô falando que você tem que fazer isso, que o ouvinte tem que fazer isso. Eu tô falando que eu tô fazendo. Hoje eu não consegui treinar. Por quê? Pô, acordei mal, cara. Coriza, tossindo, garganta. Mas eu não deixei de vir pro escritório. Eu não consegui treinar. Amanhã eu vou. Você entende? É a disciplina que faz a gente se movimentar para frente. Então, o sexto, falta de disciplina. E o sétimo, Dani, é um dos fatores que eu acho que está muito atrelado com a necessidade de aprovação, mas que Exatamente. atrapalha muitas pessoas, não? A necessidade de aprovação é você preferir ter um bom relacionamento com uma pessoa e de repente não vender para ela, né? E tá intimamente ligado a evitar a conversa difícil, porque vamos lá, vamos falar de levantamento de necessidades, né, Lê? Se você só faz Aham. pergunta fácil,
Você não explorou dor suficiente. Fazer pergunta dolorida é uma conversa difícil, entrar no problema do cara mesmo, tirar ali quanto custa o problema dele e tudo mais. É uma conversa difícil, não é uma conversa fácil, né? Negociar preço. Negociar, não estou falando de dar desconto. Dar desconto não é negociar. O cara pede desconto, você dá, não estou negociando nada. Negociar é, o cara pede desconto, você fala, tá, mas o que a gente consegue fazer do lado de cá para você receber o desconto? Você consegue aumentar um pouquinho o volume, você consegue pagar à vista, você consegue levar um pouquinho desse outro item também. É pedir uma contrapartida. Contrapartida é uma conversa difícil. Fácil é dar o desconto. Fazer follow-up é puxar uma conversa difícil muitas vezes. Perguntar por que o cliente decidiu comprar do concorrente, para você entender motivo de perda direito, poder alimentar o seu CRM, entender critério de decisão. É conversa difícil. Um monte de gente, pô, tem vendedor que passa a carreira inteira ali, sem perguntar qual foi o critério de tomada de decisão para escolher pelo outro, para tentar aprender alguma coisa. Entendeu? Por quê? Porque às vezes houve, cara, eles foram mais rápido, eles entenderam melhor nossa necessidade. Conversa difícil, né? Conversa difícil. Então, o vendedor que é bom de fazer conversa difícil, ele avança mais rápido. Se você ficar evitando conversa difícil, a vida em vendas vai ser mais difícil. Tem que enfrentar os desafios, né, Lê? E enfrentar o desafio com alegria, com um sorriso no rosto, pô. É. Se a vida fosse feita de conversa mole, cara, todo mundo ia ter sucesso. Todo mundo ia ter a grana que quer ter, todo mundo ia ter o carro que deseja. Entendeu? Então, assim, se a gente não assumir essa responsabilidade, principalmente quem tá começando, de entrar em conversa difícil, de falar de preço, de contornar a objeção antes da objeção aparecer, né, de fazer uma pergunta de implicação, uma pergunta mais forte. E eu vejo em outras profissões isso acontecendo no inverso, viu, Lê? Eu vejo, por exemplo, assim, tem. Vamos pegar uma profissão nada a ver, né? É que me veio à cabeça aqui, mas jogador de futebol, ele gosta de jogar o clássico, o jogo difícil. Ele quer jogar o jogo difícil, que é onde é construído ali a idolatria da torcida e tudo mais. Imagina um jogador de futebol que só quer jogar a Série B, não quer subir para a Série A, não quer jogar a Champions League, quer jogar no mais confortável possível. O cara não vai conseguir despontar, né, Lê? Você precisa ir atrás do difícil, cara. Tá ligado à disciplina também. Se você escolhe os clientes mais difíceis, se você escolhe fazer a atividade mais difícil, mais cedo, você vai se desenvolvendo mais rápido, cara. Eu vou fazer uma referência. Na semana passada teve jogo da seleção brasileira, né? Amistosos para preparação da Copa. E o Endrick entrou, né? O jogo tava empatado. Ele sofreu um pênalti, porque foi pra cima, garoto raçudo, ídolo do Palmeiras, agora tá vendo ídolo da nossa nação brasileira. Fico muito feliz disso, cara. Eu não sei se você reparou, né? Não sei se você viu, mas ele pegou a bola pra ele bater o pênalti. Puta pressão, a gente, pô, né, preocupado com a Copa, não sei o que, torcida. Ele pegou a bola pra bater o pênalti. E aí ele recebeu o comando de outro jogador, não lembro quem bateu o pênalti. Outro jogador bateu o pênalti. Ele entregou a bola, a torcida ensaiou uma vaia. Ele falou: não, vamos apoiar, tá tudo bem. Né? Então ilustra isso que você falou. O cara que ele puxa a responsa. Ele puxa a resposta. Então tem que ter conversa difícil, tem que ir pra cima, cara. Tem que chamar, óbvio, tem técnica pra isso. Se você tá interessado que a gente grave um episódio só sobre conversas difíceis, deixa nos comentários aqui. Se você tá assistindo no YouTube, já aproveita para deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Se está no Spotify, assina o nosso canal, tudo gratuito para você, material de vendas, toda segunda-feira às 7 horas da manhã, para te ajudar a vender mais, melhor, mais rápido. Se inscreve e coloca nos comentários. Quero um episódio sobre conversas difíceis que a gente prepare esse bate-papo. Mais, melhor, mais rápido e sofrendo menos, né, Lê? A gente tem muito dentro da nossa metodologia esse ponto, né? Cultura. Não adianta você aprender a vender mais se ferrando mais, né, meu?
É vender mais sofrendo menos. A gente está falando aqui um episódio inteiro sobre os sofrimentos psicológicos do primeiro ano de vendas, né, Lê? É, é E isso aí a aí, gente é isso entra no aí. próximo aqui, né, Lê? Número 8, comparação com outros vendedores. E aí? O ser humano ele já se compara, né? Tem aquele famoso ditado que vem da época dos nossos avós: a grama do vizinho é sempre mais verde. Se a gente atualizar para nossa versão, né? A, o, o- a timeline do Instagram do nosso amigo é muito melhor e muito mais rica e muito mais abundante que a nossa. Então a gente se compara a todo momento. Né? A gente compara o nosso corpo, a gente compara o nosso cabelo, a gente compara a nossa pele, o nosso carro, nossa casa, a nossa viagem, a gente se compara. Só que quando a gente está falando no ambiente de vendas, e você está começando, né? Normalmente quem deu play nesse episódio é alguém que está começando na carreira. Se você ficar se comparando a alguém que já está em alta performance, que já trabalha, que já tem competências e conhecimentos e habilidades desenvolvidas, você vai sempre se sentir frustrado. Não adianta você olhar o palco de alguém que já está em alta performance sem olhar os bastidores, aquilo que essa pessoa construiu dia a dia para chegar no palco. Porque essa pessoa passou por tudo isso que a gente está conversando no primeiro ano, né, Lê? Exatamente, exatamente. Ninguém nasce pronto, né, Dani? Ninguém nasce pronto. A gente leva 9 meses na barriga da nossa mãe para ficar semi-pronto para poder sair Bem chorando, mais ou né? menos ainda. Bem mais ou menos, não consegue fazer nada direito. Depende tudo da mãe, do pai, não é? Não é um negócio meio doido. Então, o lance é esse. Se eu ficar me comparando, eu entro numa seara perigosa. A seara em que eu não tenho controle nenhum, porque a outra pessoa ela não está. E ó, presta atenção. Quem está em alta performance, ele não ou ela não está preocupado com você que está começando. Ela está preocupado com ela. Ela quer vender, ele quer fazer, ele quer bater a meta, ele quer, óbvio, sem machucar ninguém, sem pisar em ninguém. A gente não. Mas a pessoa está fazendo dela, está fazendo o corre dela. Então, às vezes, você também tem que chegar e falar assim, pô, Leandro, cara, eu gostei do que você falou para aquele cliente. Cara, como é que você teve esse insight? Bate papo. Vai almoçar com a pessoa, vai tomar um cafezinho, né? Não vai tomar café com quem tá reclamando. Quem tá reclamando do governo, da prefeitura, Ah, não, porque o ônibus, porque não sei o quê. Não, vai tomar café com quem tá, de repente, no estágio ou tem um resultado que você quer ter pra sua vida. Fica a dica, isso é importante pra gente falar, né? Deixar isso aberto. Inclusive para você que já é experiente, porque eu sei que nosso amigo ouvinte vai dar play nesse episódio para escutar. Para de ficar se envolvendo com pessoas que não estão aonde você deseja estar. E isso aí é bíblico, né, Lê? Diga-me com quem andas. Que eu te direis quem és. Se Exatamente, é você anda com bíblico. os caras que reclamam da empresa, você já sabe que tipo de gente é. Ah. Se você anda com os caras de alta performance, você já sabe que tipo de gente vai ser, cara. Mesmo não estando em alta performance, esse é o ponto. Ainda. E se, Exatamente. porque se você está começando, você ainda não está. O ainda é a parte interessante da frase, né? Vai chegar uma hora que você vai estar. Certo, Dani? É isso aí, Lê. É isso aí. E aí a gente vai pro nono aqui, né? O nono que é a terceirização da responsabilidade, né? Uma dependência, tem a dependência e tem a terceirização da responsabilidade, né? O pessoal em começo, e aí também está muito ligado com quem você anda, as coisas estão tudo amarrado aí, Lê. Se você entra numa empresa e existe ali uma reclamação generalizada, o pessoal só reclama, o lead é fraco, o marketing é ruim, o produto é muito caro, o mercado tá complicado, a concorrência é muito melhor, o dólar isso, a China aquilo, a guerra. Se você está o tempo inteiro terceirizando parte da responsabilidade ou jogando a dependência da sua performance no outro, né, eu venderia pra caramba se viesse um monte de lead, viu, Lê? Se me mandassem um monte de lead bom, um monte de lead quente, eu ia vender pra caramba. O problema é que o Uhum. marketing não está fazendo o trabalho dele. Né? Então você joga a responsa pro outro, você fica num lugar ali de vítima, né, meu? De Uhum. vítima, onde tudo
é contra você. Sendo que vendas, cara, é um papel de protagonista, cara. Você tem que pegar o negócio e você tem que vender, cara. Se a gente assumir papel de vítima dentro de área comercial, sempre vai ter desculpa para colocar, cara. Sempre vai ter uma desculpa ou outra para você colocar na frente. É muita variável. É muita variável. É, Se você pegar alguma variável e falar, eu dependo dessa variável para vender, você está colocando fora do seu controle a capacidade de performar. Então, assim, isso. as variáveis são essas que você vai fazer, meu amigo. A galera que entende que tem que focar no que está dentro do próprio controle, a gente fala isso aqui, ó, já tem Há muito muito tempo, tempo. né? Você coloca a sua ação em cima do que está dentro do seu controle. Você constrói o seu próprio resultado com o cenário que você tem. Você não fica esperando o cenário perfeito. Porque se você depender de um cenário perfeito para vender, cara, dificilmente você vai vender para caramba com consistência, porque quase nunca o cenário está perfeito, né, Lelê? Não, e nunca vai estar, porque É, o cenário perfeito ele evolui. A que a gente não percebe, mas a gente. Não existe linha de chegada, Dan, né? É uma utopia. Eu vou ser feliz quando eu tiver 10 mil reais. Aí, quando você tem 10 mil, você quer 100 mil. E aí você já gastou. Não existe linha de chegada. Então você tem que ser feliz aonde você tá. Você tem que não depender da empresa, do governo, sempre. Do cliente, você sempre tem que ter esse repertório que você está comentando, cara. E aí isso entra no 10º, né? Que é mentalidade de longo prazo. Quando eu entrei em vendas, eu sabia que aquilo era a minha carreira. Por quê? Eu tinha referências dentro da minha casa. Meu pai fez carreira em vendas, meus avós fizeram carreira em vendas. Então eu visitei muito cliente com meu avô, pai da minha mãe, e meu avô trabalhou 60 não, mas ele trabalhou 50 anos com vendas. Hoje ele vive uma aposentadoria tranquila, proveniente do trabalho dele. Então, na minha cabeça, isso era a minha carreira. Óbvio que eu fui tomando os meus caminhos, né? Fui colocando, adicionando coisas e tudo mais, empreendedorismo, abrir negócio, né? Enfim. Mas o lance é visão de longo prazo. Quando a gente para conversar dos supervendedores, a gente sempre está olhando para 2027, 2028, 2030. 26 já foi, não é? Então, se eu não tiver mentalidade de longo prazo, eu não consigo lidar com as frustrações do hoje. Eu preciso entender que a pressão que eu estou sofrendo hoje, ela vai ficar mais leve amanhã, porque eu vou ter mais conhecimento, mais habilidade, eu vou ter atitudes diferentes que vão me ajudar dentro dessa jornada de longo prazo. Isso, quando você tem essa consciência de longo prazo, essa mentalidade de longo prazo, você diminui a sua ansiedade, porque você para de ansiar pelo hoje. E você entende que o hoje faz parte de uma jornada, de uma vida. Então é, você fica mais tranquilo. Você fica mais leve. Você lida melhor com as frustrações. Agora, você que está começando, você precisa ter disciplina. Você precisa entender que é mentalidade de longo prazo, mas você precisa estudar. Você precisa se desenvolver. Você precisa buscar mentoria de vendas. Você precisa melhorar suas abordagens comerciais. Você precisa fazer um follow-up mais estratégico. Você precisa fazer vendas com técnicas de vendas diferentes, contornar bem objeções. Não é só ficar esperando o mercado te ensinar a vender mais. Não é só olhar o seu colega do lado para vender mais. Você tem responsabilidade de buscar técnicas, buscar conhecimento, desenvolver as suas habilidades para você vender mais. Não é esperar o seu chefe fazer isso por você, viu? Ah, não, aqui na empresa o meu gestor, o dono da empresa tem que pagar um treinamento. Porra nenhuma. Não terceirize o sucesso da sua carreira para o seu chefe, para o seu gerente. Sabe por quê? Ninguém é insubstituível. Amanhã você pode não mais participar do quadro da sua empresa. Você pode ser um ex-colaborador. E aí você vai estudar vendas? E aí você vai se desenvolver? E aí você vai entrar naquele curso que você queria? E aí você vai aprender a falar inglês? Porra nenhuma! Você vai ficar preocupado em arrumar um trampo novo, arrumar um trabalho novo, para pôr arroz e feijão dentro da tua casa.
Então, o melhor momento para você buscar novos conhecimentos, habilidades, participar de mentorias e treinamento de venda é quando você está bem empregado, é quando você está estável, é quando você precisa de novos insights para desbloquear novas vendas, é quando você está começando. Teve um workshop que a gente ministrou em março que eu falei, né? Eu falei, cara, eu daria tudo, tudo que eu tenho, tudo, pega tudo, cada centavo. Eu daria tudo para eu ter acesso à mentoria dos supervendedores quando eu estava começando a minha carreira. Óbvio que eu não consigo fazer isso. Ninguém consegue voltar no tempo. Até porque a gente precisa de todas as nossas experiências para construir aquilo que nós somos hoje. Isso é uma utopia. Mas reflete a realidade. Se você está começando, comece certo. Se está começando o teu negócio, começa certo. Começa desenhando o teu processo comercial. Começa já usando o CRM. Começa com playbook de vendas. Se você está começando na carreira de vendas, comece certo. Buscando técnicas de vendas, mentalidade para te orientar para o sucesso. Se você quiser conhecer o nosso trabalho, tem link na descrição deste episódio para te ajudar a vender mais. Tamo junto? Não é um jabá, né, Dani? Não é um. Mas é importante a gente reforçar que falta de mentalidade de longo prazo atrapalha, ajuda a gente a fracassar na nossa jornada. E quem tem uma visão de longo prazo, com certeza absoluta, vai ter uma carreira de sucesso. Então, só para eu reforçar, porque tem uma galera preguiçosa, viu, Daniel Mestre? Tem uma galera, uns ouvintes meio preguiçosos. Não é a maioria, graças a Deus. Mas, não, cadê as 3 técnicas que você ia dar e tal? O pessoal não consegue nem escutar um episódio de podcast e interpretar as técnicas. Então, vamos lá. Vamos ajudar essa galera, né, Dan? Primeiro, medo da rejeição. Segundo, necessidade de aprovação. Terceiro, falta de resiliência emocional. Quarto, ansiedade por resultados rápidos. 5, síndrome do impostor. 6, falta de disciplina. 7, evitar conversas difíceis. 8, comparação com outros vendedores. 9, dependência da empresa. 10, falta de mentalidade de longo prazo. E tá aí os 10 motivos que fazem os vendedores fracassarem no primeiro ano. Agora, para a gente poder encerrar, Dani, o que na sua visão diferencia quem sobrevive ao primeiro ano de quem desiste? Quem leva o primeiro ano a sério, né, Eli? Que é combater essas 10 coisas aí de cima. Então é prospectar, é aguentar o não, aguentar o tranco, melhorar a abordagem, começar a fazer os ajustes necessários para o resultado começar a vir, entender processo comercial, para não ficar improvisando no primeiro ano. Se você não sabe o que fazer, você não vai improvisar, cara. Tem que seguir playbook, tem que seguir processo. Ouvir os mais experientes. Treinar vendas, como você já falou. Cara, se você quer melhorar rápido, treine o quanto antes. Uhum. Tem que treinar o quanto antes, cara. Se você treina, você melhora rápido. A curva de aprendizado. Cara, tem acesso ao máximo de conteúdo que você pode para você ter uma curva rápida de aprendizado. Aí você chega num nível onde você consegue performar melhor mais cedo. Por que a galera acaba saindo? Porque não aguenta o tranco, porque fica com essas dificuldades e não busca desenvolvimento suficiente para sobrepor esses desafios. E o que acontece com quem passa por esse primeiro ano de vendas? Sai desse primeiro ano mais confiante, tem mais habilidades, a taxa de conversão melhora, você já tem carteira de cliente, você já começa a ganhar dinheiro, você começa a pegar o gostinho. Porque, como você falou, Lê, não é a recompensa imediata. Se a gente busca só recompensa imediata, a gente vai pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil, ele tem recompensa muito pequena. Se você escolhe caminho difícil, de ter as conversas difíceis, fazer o treinamento, passar pelas dificuldades de prospectar, de rejeição e tudo mais, você começa a ter resultados que só as pessoas que trilham um caminho um pouco mais difícil acessam. Se a gente vai sempre querendo o resultado mais rápido, o resultado é sempre pequeno, cara. Os resultados maiores são de longo prazo.
Se você quer sucesso com investimento, você tem que fazer, você tem que investir por um pouquinho, com consistência, por bastante tempo, e aí os juros compostos traz o resultado. Não adianta você fazer um negócio por 3 semanas, fazer uma dieta por 3 semanas, fazer 3 meses de academia e achar que você vai ter um puta resultado. Você tem que ser constante, consistente, aguentar o tranco, fazer até o resultado do médio prazo vir. E aí, se você começa a ter esse resultado do médio prazo, de resultado da disciplina, que a maior parte das pessoas não tem, aí você começa a pisar no resultado que poucas pessoas estão experienciando, Lê. Poucas pessoas estão experienciando, porque tem um caminho um pouco mais difícil. Precisa estudar pra caramba, precisa se expor pra caramba, precisa ter tomado uma porrada de não. Pra você ter uma carteira grande de cliente, você precisa ter prospectado quantas pessoas? Se você prospecta de em pouquinho, quanto tempo demora para você ter essa carteira? Se você prospecta com consistência, em quanto tempo dá para ter essa carteira? Então, a disciplina e a mentalidade de longo prazo é justamente isso. Se você está preocupado só com o resultado rápido, você faz um pouquinho e você fala, não veio o resultado que eu queria, Lê. Ixi, não dá para ganhar dinheiro com vendas, não. Tô faz 3 meses aqui prospectando e eu abri só isso aqui de cliente. Eu já queria estar rico já, eu queria ser gerente já. Não sei o que aconteceu que não deu certo. Porra. É isso aí. Aguenta o tranco, segue no caminho, né, meu? Vai ter umas subidas, vai ter um monte de coisa no meio do caminho para chegar no resultado bacana, né, Lê? E aproveita a jornada, né, Dani? Esse é o ponto. Eu acho que tá muito dentro da nossa desse momento na nossa carreira, né? Eu, você. A gente tá aproveitando, cara. Cara, é óbvio que a gente gostaria de estar maior, estar com mais clientes. Mas, cara, a gente é muito grato pelos clientes que a gente tem. Porque os clientes que a gente tem hoje, a gente não tinha no ano passado, há 2 anos atrás. Então a gente tá aproveitando a jornada. Curtindo, sabe? E aí fica muito mais leve, né, Lê? Fica muito mais leve Porra, continuar cara. fazendo o que precisa ser feito. Se você olha para a falta, você caminha com dificuldade. Se você está grato, se você está curtindo o que você está fazendo, você anda muito melhor, né, meu? Exatamente. Você fica mais leve, né? Então esse é o recado pro nosso amigo ouvinte que de repente está começando. A gente deseja que você tenha uma longa vida em vendas. A gente deseja que você tenha grandes recompensas, né? Grandes resultados. Porque vender é menos sobre convencer clientes e mais sobre desenvolver a própria mentalidade. Então, quem passa pelo primeiro ano raramente sai da profissão. E essa é a mensagem que a gente quer trazer nesse episódio aqui. É óbvio, se quiser treinar vendas com a gente, eu e o Dani vamos ficar felizes de te ajudar na sua jornada. De verdade. Agora, entenda que só de você ter dado play nesse episódio, escutado até agora, quase 1 hora de episódio, você já é diferente. Você já é uma pessoa, um profissional diferente. Então, se você está no primeiro ano em vendas, me conta. Escreve nos comentários aqui. Pô, tô no meu primeiro ano, eu recebi esse episódio de um amigo. Se você é vendedor experiente, manda esse episódio para alguém que tá começando, alguém que de repente precisa ouvir. Porque com certeza absoluta você vai fazer um grande gesto por essa pessoa. Certo, Daniel Mestre? É isso aí, Lê. E para você que chegou até aqui, manda pra gente aí, você está no começo da sua carreira em vendas, manda pra gente sua dor, críticas, sugestões, sugestão de pauta, como a gente pode te ajudar. Já são mais de 360 episódios com conteúdos para ajudar você que está começando em vendas, você que está na jornada de vendas. Então participa, vai lá no @supervendedores, manda pra gente lá no direct de que forma a gente pode ajudar você com algum conteúdo aí nessa carreira de vendas, né, Lê? Exatamente, exatamente. E você que ficou até o final, nosso muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de curtir e compartilhar este conteúdo com outros profissionais que podem se beneficiar do nosso conteúdo. Tamo junto, um forte abraço, boas vendas e
Sucesso!